Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, concurseiros e concurseiras, a mais uma correção aqui do nosso simulado ACS, na verdade o oitavo simulado ACS, né, EPP concurso aí, provando que está com você aí desde o início até a sua aprovação, te acompanhando, possibilitando aí todos os recursos para que você de fato consiga, né, realizar o seu sonho. Então, sou professor Velber, professor de língua portuguesa. Estou aqui para a gente comentar as questões aqui do nosso simulado. Mas antes, né, queria fazer um convite a você para o nosso aulão premonição, né, no dia 12 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, aqui no presencial do EPP Concurso, com todas as disciplinas, vamos bater todos os conteúdos aí do edital, seu dia inteiro de aula aí para você, então você não pode perder. Dia 12 de outubro, a partir das 8 da manhã, aqui no presencial do EPP Concurso, beleza? Para início de conversa, a gente precisa fazer uma leitura do texto, e aí eu já vou adiantando para vocês que há controvérsias, há polêmicas com relação à primeira questão aqui desse texto, mas para que você entenda a polêmica, você precisa primeiro conhecer o texto aqui comigo. A gente vai fazer uma leitura rápida desse texto, que vai dizer o seguinte: a gente tem aqui o título, né, que parte de um questionamento. Ele vai dizer o seguinte, ó: existe um vínculo secreto entre a estrutura do universo e a música. E ele vem, livro revela, ali na linha fina, né? Livro revela a relação profunda da música com o cosmos e o imenso poder criativo da metáfora. E ele começa dizendo o seguinte: para um apaixonado pela física e o jazz, um livro intitulado The Jazz of Physics, The Secret Link Between Music and the Structure of the Universe, ou seja, o jazz da física, a ligação secreta entre a música e a estrutura do universo, exerce a atração gravitacional de um buraco negro e faz a mente voar pelos confins do cosmos. Os que só amam uma dessas matérias, ou nenhuma, podem ler esta obra e se deixar arrastar pelo influxo das relações ocultas entre disciplinas díspares, pelo imenso poder criativo da metáfora. Imagine dois peixes que falam entre si em um rio, perto do precipício de uma cachoeira. Suas mensagens viajam à velocidade do som na água, o que não está mal para o espesso discurso que podemos esperar dessa espécie aquática. O peixe mais afortunado fica enredado entre as raízes de um nenúfar, enquanto o outro se desvia de modo fatal para a cachoeira. Apesar disso, podem continuar falando sem problemas. A voz do peixe estancado viaja ajudada pela corrente, e a do peixe condenado segue contra a corrente e leva mais tempo para chegar a seu interlocutor. Mas a conversa prossegue. De repente, no mesmo momento em que o segundo peixe cruza a beira do precipício, a situação muda radicalmente. O peixe que cai pela cachoeira continua recebendo o som do outro, mas seus gritos por ajuda já não chegam a seu interlocutor. A velocidade com que a água cai pela cachoeira é maior que a do som, e o pobre peixe desaparece de seu mundo para todos os efeitos. Trocando o som pela luz, esta pequena história é a metáfora perfeita de um buraco negro, o objeto mais exótico e enigmático que a ciência descobriu. A beirada da cachoeira representa o horizonte de eventos do buraco negro, a fronteira a partir da qual qualquer coisa, peixe ou astronauta, matéria ou energia, cai com tal velocidade para a atração gravitacional fatal do buraco negro que não pode escapar dele. Nem sequer a luz pode escapar, daí se chamar buraco negro. E aí, quando a gente vai para a primeira questão, que teoricamente, né, seria relacionada a esse texto, ela vai trazer o seguinte enunciado: sobre o texto é correto afirmar que a banca considerou aqui como gabarito o item C. Né? A banca vai dizer que os itens 1 e 2 são verdadeiras. Né? As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras aqui. Então, a banca considerou isso. Porém, quando a gente analisa aqui, né,
As assertivas, ele vai dizer primeiro o seguinte: olha, a poesia musical de John Coltrane é sinestésica ao ponto de se permitir ouvir embaixo d'água. E a segunda vai dizer o seguinte: a identidade afrocultural de John Coltrane é representada pela força e sensibilidade das combinações de notas que se sintonizam em harmonia nas composições do autor. Qual o problema que eu identifico aqui nessa questão, né? Na minha opinião, essas afirmativas aqui da primeira questão, elas extrapolam completamente o texto, porque se a gente perceber, o texto sequer chega a mencionar o John Coltrane, aí, né, músico de jazz e tal. O John Coltrane, ele sequer é mencionado no texto. Eu acredito que possa ter sido um equívoco aí da banca, ou o texto possa estar incompleto, ou falta um texto para que a gente possa comparar esse texto ao outro. Eu, de fato, não compreendo a lógica dessa questão. Apesar da questão falar sobre metáfora enfim, falar sobre física, mencionar um livro ali sobre jazz, eu acho que as informações que a gente tem aqui, elas não são suficientes para que essa questão ela possa ser resolvida, tá? Mas, como eu disse, segundo a banca, aí, a alternativa correta é o item C. Tá? Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, concurseiros e concurseiras, a mais uma correção aqui do nosso simulado ACS, na verdade o 8º simulado ACS, né, EPP concurso aí, provando que está com você aí desde o início até a sua aprovação, te acompanhando, possibilitando aí todos os recursos para que você de fato consiga, né, realizar o seu sonho. Então, sou professor Velber, professor de língua portuguesa. Estou aqui para a gente comentar as questões aqui do nosso simulado. Mas antes, né, queria fazer um convite a você para o nosso aulão premonição, né, no dia 12 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, aqui no presencial do EPP Concurso, com todas as disciplinas, vamos bater todos os conteúdos aí do edital, seu dia inteiro de aula aí para você, então você não pode perder. Dia 12 de outubro, a partir das 8 da manhã, aqui no presencial do EPP Concurso, beleza? Para início de conversa, a gente precisa fazer uma leitura do texto, e aí eu já vou adiantando para vocês que há controvérsias, há polêmicas com relação à primeira questão aqui desse texto, mas para que você entenda a polêmica, você precisa primeiro conhecer o texto aqui comigo. A gente vai fazer uma leitura rápida desse texto, que vai dizer o seguinte: a gente tem aqui o título, né, que parte de um questionamento. Ele vai dizer o seguinte, ó: existe um vínculo secreto entre a estrutura do universo e a música. E ele vem, livro revela, ali na linha fina, né? Livro revela a relação profunda da música com o cosmos e o imenso poder criativo da metáfora. E ele começa dizendo o seguinte: para um apaixonado pela física e o jazz, um livro intitulado The Jazz of Physics, The Secret Link Between Music and the Structure of the Universe, ou seja, o jazz da física, a ligação secreta entre a música e a estrutura do universo, exerce a atração gravitacional de um buraco negro e faz a mente voar pelos confins do cosmos. Os que só amam uma dessas matérias, ou nenhuma, podem ler esta obra e se deixar arrastar pelo influxo das relações ocultas entre disciplinas díspares, pelo imenso poder criativo da metáfora. Imagine dois peixes que falam entre si em um rio, perto do precipício de uma cachoeira. Suas mensagens viajam à velocidade do som na água, o que não está mal para o espesso discurso que podemos esperar dessa espécie aquática. O peixe mais afortunado fica enredado entre as raízes de um nenúfar, enquanto o outro se desvia de modo fatal para a cachoeira. A
Apesar disso, podem continuar falando sem problemas. A voz do peixe estancado viaja ajudada pela corrente e a do peixe condenado segue contra a corrente e leva mais tempo para chegar a seu interlocutor. Mas a conversa prossegue. De repente, no mesmo momento em que o segundo peixe cruza a beira do precipício, a situação muda radicalmente. O peixe que cai pela cachoeira continua recebendo o som do outro, mas seus gritos por ajuda já não chegam a seu interlocutor. A velocidade com que a água cai pela cachoeira é maior que a do som, e o pobre peixe desaparece de seu mundo para todos os efeitos. Trocando o som pela luz, esta pequena história é a metáfora perfeita de um buraco negro, o objeto mais exótico e enigmático que a ciência descobriu. A beirada da cachoeira representa o horizonte de eventos do buraco negro, a fronteira a partir da qual qualquer coisa, peixe ou astronauta, matéria ou energia, cai com tal velocidade para a atração gravitacional fatal do buraco negro que não pode escapar dele. Nem sequer a luz pode escapar, daí se chamar buraco negro. E aí, quando a gente vai para a primeira questão, que teoricamente, né, seria relacionada a esse texto, ela vai trazer o seguinte enunciado. Sobre o texto, é correto afirmar que a banca considerou aqui como gabarito o item C. Né? A banca vai dizer que os itens 1 e 2 são verdadeiras. Né? As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras aqui. Então, a banca considerou isso. Porém, quando a gente analisa aqui, né, as assertivas, ele vai dizer primeiro o seguinte, olha, a poesia musical de John Coltrane é sinestésica ao ponto de se permitir ouvir embaixo d'água. E a segunda vai dizer o seguinte, a identidade afrocultural de John Coltrane é representada pela força e sensibilidade das combinações de notas que se sintonizam em harmonia nas composições do autor. Qual o problema que eu identifico aqui nessa questão? Né? Na minha opinião, essas afirmativas aqui da primeira questão, elas extrapolam completamente o texto, porque se a gente perceber, o texto sequer chega a mencionar o John Coltrane, aí, né, músico de jazz e tal. O John Coltrane, ele sequer é mencionado no texto. Eu acredito que possa ter sido um equívoco aí da banca, ou o texto possa estar incompleto, ou falta um texto para que a gente possa comparar esse texto ao outro. Eu, de fato, não compreendo a lógica dessa questão. Apesar da questão falar sobre metáfora enfim, falar sobre física, mencionar um livro ali sobre jazz, eu acho que as informações que a gente tem aqui, elas não são suficientes para que essa questão ela possa ser resolvida. Tá? Mas, como eu disse, segundo a banca, aí, a alternativa correta é o item C. Ok? É uma questão que não foi anulada, então, de fato, segundo a minha compreensão, eu acredito que não tenhamos, né, informações suficientes aí para resolver essa questão. Beleza? Vamos dar uma olhada na segunda questão, que diz o seguinte, ó, na língua portuguesa existem alguns problemas de natureza notacional que recebem a definição de erro crasso, pois referem-se a descuidados ou descuidos, né, no caso, que poderiam ser facilmente evitados em função de hábitos de leitura e escrita. Nesse sentido, marque a alternativa que seja possível identificar um equívoco de aplicação dos elementos estruturais da língua em sentido morfológico e sintático, tomando como base os enunciados abaixo. O item que você vai marcar na segunda questão é o item C, tá? O item C aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, espero que sobre um dinheirinho para que vocês viajem no feriado. Perceba que o termo viagem aqui, ó, ele está grafado com a letra G. Viagem com G é um substantivo. Aqui a gente está diante do verbo viajar. Portanto, no contexto escrito, apesar de ter o mesmo som, né, viagem, viagem com G, viagem com J, que a gente deveria ter o termo escrito com J por se tratar do verbo e não do substantivo viagem. Tá? Então, por isso, o item que você vai marcar aqui, né, onde há esse equívoco de escrita, aqui no caso, de ordem morfológica, né, é aqui o item C mesmo, por conta desse termo viagem aí
escrito com G, que deveria ser com J por se tratar de um verbo. Beleza? Então, segunda questão, item C é o item que você vai marcar. A terceira questão vai dizer o seguinte: em qual dos enunciados abaixo o pronome pessoal cumpre sintaticamente a função de objeto indireto na frase? A gente nem precisa pensar muito, né? Quando a gente está estudando a sintaxe do período simples, vamos dar uma olhada lá no item B direto. Ó. A gente aprendeu que o li, sintaticamente falando, ó, ele sempre vai exercer a função de objeto indireto. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Ó, a professora disse que essa é a última chance que ela lhe oferece. Ó, quem oferece alguma coisa, o quê? A última chance a alguém, ou seja, a ele ou a ela. Né? Então, no caso, o lhe pressupõe-se uma preposição, porque quem oferece alguma coisa a alguém. Então, esse lhe, né, confirmando aí a regrinha que a gente tem, que o li ele exerce função de objeto indireto, é o item que você vai marcar aqui, o item B de bola, tá bom? Na questão 4, ele vai dizer o seguinte, ó, assinale a alternativa que no texto cumpre o papel de complemento nominal. Essa questão também dá para você eliminar alguns itens facilmente. Primeiro, para eu ter um complemento nominal, eu preciso obrigatoriamente ter uma preposição. Né? O complemento nominal, ele sempre precisa ser introduzido por uma preposição. Nesse caso, a gente já pode eliminar aqui o item B e o item D, né? Porque nesses dois casos aqui, nenhum desses dois casos a gente tem preposição. A gente vai ter preposição aqui no item A, tá? E a gente vai ter preposição aqui, olha o sinal indicativo de crase, no item C. Voltando no texto um pouquinho, para a gente identificar onde é que esses termos aparecem, eu até marquei aqui no meu, né? Eles vão aparecer lá no segundo parágrafo do texto. E o primeiro, ele diz assim, ó, aqui na segunda linha, deixa eu pegar aqui para marcar para você. Ele fala aqui, ó, perto do precipício. O que a gente aprendeu sobre o complemento nominal? O complemento nominal ele pode completar o sentido de um substantivo, geralmente um substantivo abstrato, de um substantivo abstrato, mas também ele pode completar o sentido de adjetivos e advérbios. Perceba que aqui eu tenho o advérbio perto. Né? E esse advérbio, ele não tem sentido completo. Ó, imagine dois peixes que falam entre si em um rio, perto. Se você corta aqui, você vai ficar se perguntando assim, mas perto de quê? Né? Observe que no outro caso, que está aqui logo abaixo, ó, a velocidade do som na água, perceba ó, que viagem, né? Já não, o verbo viajar, né? Ele já não exige esse complemento. Ele já derrubaria aqui a hipótese de complemento nominal, porque antes desse termo eu tenho o verbo viajar. Né? Complemento nominal não é complemento de verbo. Complemento do verbo com preposição é o que a gente chama de objeto indireto. Portanto, a única possibilidade que eu tenho aqui ó, é esse do precipício, tá? Que completa o sentido do advérbio aí, perto. Né? Então, nesse caso, voltando lá para a questão 3, ó, aliás, para a questão 4, perdão, né? Desses dois termos preposicionados aqui, o que vai exercer função de complemento nominal é o item A, que é a resposta que você vai marcar aí no seu material, beleza? Quinta questão, passando para a quinta questão, ela vai trazer um poema de Fernando Pessoa, né? Nevoeiro, no qual ele diz o seguinte, ó, nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Né? Então, ele pede aí, lá no enunciado, para a gente dizer o seguinte, ó, identifique em qual dos versos o termo em destaque se classifica como pronome relativo. Se você observar em todos os 4 itens, o termo em destaque é o que. Né? E o que, essa expressão que, ela pode ter várias funções, inclusive ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais. O que ele pode ser conjunção, integrante, ele pode ser conjunção subordinativa, ele pode ser um pronome. Quando ele for um pronome, ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser um pronome interrogativo. Enfim, o que ele tem várias funções aí.
Nessa função específica de pronome relativo, existe uma maneira muito simples de você descobrir se o que ele é pronome relativo ou não. Você vai fazer uma pequena substituição. Você vai tentar substituir, você vai trocar o que por o qual ou a qual. Se essa troca, se essa modificação ela for possível, até porque o qual e a qual também são pronomes relativos, a gente subentende que esse que ele exerce essa função de pronome relativo. O único lugar em que você pode fazer isso é aqui, ó, o que. Se a gente voltar lá no poema um pouquinho, deixa eu subir aqui um pouquinho. Ele vai dizer o seguinte, ó: este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Perceba que se eu faço essa substituição, o qual ele encaixa aí direitinho, ó, que é Portugal a entristecer, este fulgor baço da terra, o qual é Portugal a entristecer. Perceba que em todos os outros termos, ó, não consigo fazer essa substituição. Olha só, ninguém sabe o qual coisa quer, não dá certo. Ninguém conhece o qual alma tem, quem conhece conhece alguma coisa. E que ânsia distante perto chora. O qual ânsia distância perto. Perceba que eu não tenho como fazer essa substituição aí. A única possibilidade que eu tenho é, de fato, o item A, que é o item que você vai marcar aí na questão 5. Beleza? Passando para a questão 6, a questão 6 é uma questão de acentuação, né? São palavras indevidamente acentuadas, exceto em. Né? Então, de cara, você já tem aqui a resposta no item A também, tem plural, né? Aqui a gente tem o acento diferencial. Enxaguam, pode ser que você tenha uma dúvida na acentuação dessa palavra. Na verdade, as duas formas estão corretas, né? Com acento ou sem acento. Vai depender da forma como você pronuncia essa palavra. Se você pronunciar enxaguam, você não vai precisar aí desse acento. Então, pode ser que recaia essa dúvida nessa palavra, mas do jeito que está aí, está correto também. Boêmio também. O que a gente tem de errado nos outros itens? Ó? No item B, por exemplo, você tem asteroide, aí a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo aberto, então quando as paroxítonas elas terminam nos ditongos abertos EI e OI, você não precisa acentuar. Voo, né? Você tem essa vogal repetida ali na frente, você não precisa mais acentuar. Que pelos, antigamente a gente tinha um acento diferencial nessa palavra que caiu depois do acordo ortográfico também, então você não precisa desse acento. Lá em colmeia, você tem o mesmo caso ali do item B, né? Você tem uma paroxítona terminada em ditongo, aí você tem um ditongo com um ditongo aberto, né? Então nesse caso você também não precisa acentuar isso aqui. Então o item correto é de fato o item A. Na questão 7, ele pede para indicar a alternativa correta no que se refere à concordância nominal de acordo com a norma culta. No item A ele vai dizer, ó, a noiva está meia nervosa. Meia aqui é um advérbio, né? Vai indicar intensidade. Advérbio a gente aprendeu que é invariável, ele nem vai para o feminino, nem para o plural. Então a forma correta seria meio nervosa. Aqui, ó, pedi meia cerveja, aqui tudo bem, porque é metade de uma cerveja, vamos dizer assim, ou enfim. E aí aqui a gente vai ter um problema de gênero aqui, porque ele fala, ó, meio porção de polentas. Como meia aqui é metade, não indica mais intensidade, vai indicar parte, né? Ele precisa concordar, nesse caso, com o substantivo. Porção é um substantivo feminino, então meia deveria estar no feminino aí também. O item C ele vai dizer, seguem anexas às documentações requeridas, o termo anexas, né? Anexo, anexa, ele deve concordar com o substantivo. No caso, documentações é um substantivo que está no feminino plural, portanto, anexas deve estar no feminino plural. Essa é a nossa resposta correta. E o item D vai trazer, em certos momentos, é necessária atenção. Esses termos é bom, é necessário, a gente precisa observar o termo que vem posterior a ele. Se esse termo não vem precedido de um determinante, pode ser um artigo, pode ser um pronome, né? Eu vou tomar esse termo como um sentido geral, eu estou generalizando. Então, esse termo ele deveria ficar invariável. É necessário atenção. Agora, se esse termo viesse precedido, por exemplo, de um artigo, a atenção, aí eu teria que fazer a concordância com esse artigo. No caso, é necessária a atenção. Essa concordância ela não se mantém aqui, por isso que o item D
aqui também a gente tem um equívoco, o item que você vai marcar na questão 7 é o item C de casa, beleza? Aqui a gente tem assinale a alternativa cujo emprego da crase está equivocado. O item A, ele vai dizer o seguinte, olha, fazendo um breve ranking dos princípios gastos mensais, a alimentação, supermercado e restaurantes aparece em primeiro lugar e é responsável por a maior parte dos gastos. Roupas e acessórios vem em segundo lugar, telefonia móvel e fixa, internet e TV, o terceiro lugar em um ranking de prioridade, seguidos de contas de luz, gás e água, baladas, estudos, transporte, locomoção e viagens na menor parte. Isso pode variar um pouco de acordo com cada região do país, apesar de se mostrarem abertos às novas experiências. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, um complemento nominal. A gente viu lá na questão 4, né? O complemento nominal, ele exige uma preposição, então a gente já sabe que existe uma preposição aí, porque quem está aberto a alguma coisa, e os termos, o substantivo experiências, né, que está no plural, perceba que ele fala as experiências, as novas experiências, subentende-se que eu tenho um artigo aí, né, um artigo definido. Então, eu tenho um caso de crase aqui, a gente está procurando um equívoco, não é o item que a gente vai marcar. Passando aqui para o item B, ele vai dizer o seguinte, ó, o item B. A geração Y cresceu frente à tecnologia. Mais uma vez, eu tenho aqui um termo, né, que pede um complemento nominal. O complemento nominal exige uma preposição. Essa preposição ela vai vir seguida de um artigo, porque tecnologia é um substantivo feminino que admite o artigo feminino. Então, aqui a gente não tem problema. No item C, aqui a gente tem mais uma controvérsia. Você tem o seguinte, ó, até a chegada das mídias digitais, a veiculação da informação era dividida entre 3 meios de comunicação de massa dominantes. A radiodifusão, a televisão e os jornais impressos, e naturalmente esses setores migraram para plataformas online em decorrência da mudança na estrutura da sociedade e tal. Aí você se depara com essa construção aqui, você vai se lembrar daquelas regrinhas, né, que a gente está acostumado a decorar, que é aquele caso facultativo de crase, né, após, nas locuções prepositivas até a. Nesse caso, a banca considerou essa alternativa como a alternativa incorreta, né? O que pode acontecer aqui? Esse uso, se a gente for parar para pensar, ele já não é mais tão recorrente, né? Hoje em dia, praticamente não se considera mais isso como uma locução adverbial. A gente geralmente não fala até ao, por exemplo, né? A gente fala até o. Então, pode ser que a banca tenha se baseado nesse fato, para considerar isso aqui não como um caso facultativo, mas sim como um equívoco, de não necessitar dessa crase aqui, porque até já é uma preposição. Então, ela está considerando aqui que o até é uma preposição e o a do substantivo chegada, né, eu vou ter só o artigo definido aqui. É uma questão que você pode responder, inclusive, por eliminação, porque se você observar os outros casos, não há possibilidade de não haver crase aqui. Por exemplo, ó, no item D, ele diz assim, ó, a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas e diz respeito à forma segundo a qual a sociedade humana vivenciou a aceleração dos veículos de comunicação. Ou seja, que aquilo que diz respeito a alguma coisa. Eu tenho a preposição. O substantivo forma é um substantivo feminino, admite o artigo, não tem possibilidade disso aqui estar errado, né? Então, de fato, né, o único item que vai destoar aí, porque, né, alguns podem considerar isso aí como um caso facultativo, pode ser que a banca tenha considerado isso como uma preposição, somente um artigo. O item que você vai marcar na questão 8 é o item C. E aí a gente vai para a nossa última questão, a questão 9, que vai dizer o seguinte, ó, assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego dos porquês, né? Então, aqui, o item A ele vai dizer o seguinte, ó, desejo saber por que você não voltou tão tarde para casa. Aí você vai me dizer assim, mas isso aqui não é uma pergunta, o porquê separado, sem acento, a gente não usa para pergunta, não termina com um ponto de interrogação, isso não deixa de ser um questionamento. Isso aqui é o que a gente chama de uma pergunta indireta.
Tá? Perceba que isso aqui continua sendo um questionamento, continua sendo uma pergunta, mas é uma pergunta indireta, então está correto. A gente está procurando o equívoco, né? Incorreto, então o item A você não vai marcar. O item B, ó, será deselegante se você perguntar de novo por que antes de sinal de pontuação, né? Porque separado aí com acentozinho, também está bonitinho, corretinho. E aí a gente vai para o item C, que é a resposta que a gente está buscando. Ó, vim até aqui porque não consigo telefonar. Perceba que aqui a gente tem uma relação de causa. Perceba que eu poderia trocar esse porquê aí por pois. Ó, vim até aqui, pois não consegui telefonar. Nesse caso, sendo uma conjunção, esse porquê aqui, ó, ele deveria estar aí juntinho, né? Então, por isso, aqui a gente deveria ter utilizado o porquê junto, sem acento. Esse é o item equivocado. Perceba que no item D, quando ele fala todos sabem o porquê de seu medo, ó, porquê junto com acento, é um substantivo. Como é que a gente confirma isso? Eu tenho um artigo bem bonitinho aqui, ó, para provar que isso é um substantivo. Beleza? A gente teve um equívoco com a elaboração da 10ª questão. Ficou faltando aí os distratores, o gabarito, então, por conta disso, a questão 10 será anulada. Beleza? Então, eu encerro por aqui com as questões de língua portuguesa. A gente vai dar continuidade aí à nossa correção. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.
produção? Fala, galera, tudo bem? O microfone desligado, a produção não liga, eu vou fazer o quê? Quer que eu adivinhe? Quer que eu faça que nem o próximo aulão, nosso último aulão, que é o aulão premonição. Ele pensa que eu tenho premonição para ligar o microfone. Fala, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Ravel, sou professor de informática aqui da casa. Quero convidar vocês no dia 12 de outubro, nosso último aulão, o aulão premonição. É aquele aulão que a gente vai passar todas as questões que vai cair na prova. Porque assim, ó, a gente é assim com o pessoal. Mentira, a gente estuda, a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente tem certeza das questões que vão cair. Tranquilo? Então vamos aqui fazer a nossa correção do nosso simulado. Para quem já fez as questões, vamos corrigir junto comigo, tá bom? Vamos lá para a 11ª questão. Pessoal, como sempre, são 4 questõezinhas, dá para a gente resolver direitinho, rapidinho. Vamos aqui, uma primeira questão de redes. 11ª questão. As redes de computadores possibilitam que informações sejam transmitidas de um local para outro, com base em regras estabelecidas, denominadas protocolos. Beleza. Dentre os diversos protocolos existentes, destaca-se o IP, Internet Protocol, na qual cada máquina possui um endereço identificador. Um exemplo de IP é, qual dessas questões, vamos lá, galera, qual desses itens, certo? Que tem o formato de um IP, que é o Internet Protocol. Vamos olhar aqui. Galerinha, não tem muito o que fazer. Esse aqui, o item D, está errado, tranquilo? Está errado, não é o formato de um IP. O item C também está errado, não é um formato de um IP. O item A, que é o formato de um MAC, tranquilo? MAC é o endereço de uma placa de rede, a placa que faz a comunicação com o meio externo, tá bom? E quem é o identificador daquela rede que identifica o IP mesmo? É esse formato aqui, ó, tá bom? Vocês vão ver que a gente vai ter 1, 2, 3 pontos na quais a gente tem um espaço, um ponto, um espaço, um ponto, um espaço, tranquilo? E outro espaço. Onde eu vou ter um IP que vai de 0 a 255 aqui, de 0 a 255. Aqui eu também tenho um espaço para colocar de 0 a 255 e aqui também de 0 a 255. Resumindo, qual é o item correto? O item B. Isso aqui que é um IP de rede, tá bom? Vamos lá para a 12ª questão. Opa, questãozinha aqui de Excel, essa aqui é gostosa. Para responder as questões, considere a planilha a seguir, elaborada utilizando o Excel 2016. Vamos aqui um detalhe para o Excel, tranquilo? A versão para o Windows 2010. O valor obtido pelo Excel, sem considerar a formatação, após a digitação da fórmula, a fórmula no caso seria igual, soma-se, tem um intervalo de células, aqui eu vou ter uma célula e aqui eu tenho um outro intervalo. A gente consegue identificar que é um intervalo por conta dos 2 pontos. Resumindo, o que é que essa questão quer? Ela quer saber qual vai ser o valor que vai aparecer aqui no item B9, tranquilo? Depois de aplicar essa fórmula, soma-se, tá bom? Galera, para quem não sabe, a fórmula soma-se, ela vai trabalhar aqui, ó. Ela pode trabalhar com intervalo de células. Aqui ela vai ter o critério e ela vai dar a resposta. Nesse caso, ela está utilizando quem? Um intervalo. Ela está utilizando o A2 como seu critério e outro intervalo que será utilizado para fazer a soma. Nesse caso, a questão é o seguinte. Ela está utilizando esse intervalo aqui, ó, de A2, eu tenho o A2, até o A6. E eu estou utilizando também esse segundo intervalo, que é de C2 ao C6, beleza? Ele quer saber o seguinte, qual vai ser o valor que vai aparecer aqui na B9, depois de aplicar dessa fórmula, ou seja, ele vai varrer esse intervalo, vai olhar esse daqui, desde que, ó, o critério, ele quer saber qual o critério. Gente, o A1 é o critério. Resumindo, vamos lá. Qual vai ser a soma na qual, ao percorrer esse intervalo, eu vou ter aquisições de material de escola? E aí, galera, vamos lá. A resposta que vai aparecer aqui vai ser a soma de apenas a linha correspondente que tiver aquisição de material de escola. Ou seja, ele vai olhar esse critério. Aqui, desse lado, eu só vou somar quando a sua célula correspondente, que seria a coluna do outro lado, tiver aquisição de escola. Nesse exemplo, nós só temos qual célula? A A2 e A3. Logo, o programa só vai somar esses dois aqui, ó. 22 com 35 vai dar quanto?
Vai dar quanto? 22, 35. Ali tem C, galera, 57. Vamos nós, bola para frente. Atrás vem gente. 13ª questão, se eu subir aqui. O manuseio de teclas de atalho de diversos aplicativos do Windows 10 permite agilidade na realização de tarefas do dia a dia. Beleza, isso daí a gente já sabe. Seja para edição de texto ou para navegação em sites de internet. No Google Chrome, para a abertura de novas abas em uma janela existente, utiliza-se qual atalho? Galera, a questão é simples. Qual é o atalho que eu vou utilizar para que eu consiga abrir uma nova guia? Tá bom? Ele fala que uma nova janela, pode ser uma janela, uma guia. O item correto para o Chrome ou para outros navegadores é o item A. Se você segurar o Ctrl e apertar o T, você vai abrir uma nova guia. Beleza? Vamos para a próxima questão. Deixa eu olhar aqui. Subido, vamos nós. 14ª questão e última questão. No Word 2016, fiquem sempre atentos à versão que ele está lançando, tranquilo? Na versão português, PTBR, BR no caso, para o Windows 10. Ao selecionar um texto, para que seja possível modificar a fonte do texto selecionado usando a caixa de diálogo de fonte, o atalho adicionado qual é o atalho que eu vou utilizar para que eu consiga abrir aquela janelinha lá de fonte. Porque a gente sabe que para vocês modificarem a fonte no aplicativo do Word, a gente tem aqui a faixa de opções. E aqui em cima eu tenho quem? A guia página principal. E na guia página principal eu vou ter quê? Eu vou ter o grupo fonte, certo? Só que a questão ela não quer saber isso. Ela quer saber como é que eu faço para abrir uma janela utilizando um atalho que vai ter como ferramenta as minhas fontes. Qual é? Galera, para quem não sabe, anota aí essa dica. Item C, Ctrl D. Se você segurar o Ctrl e apertar o D, vai abrir a janelinha de diálogo para vocês trabalharem as fontes. Beleza? Galerinha, só avisando mais uma vez, dia 12 de outubro, nosso aulão premonição. Quero contar com vocês, a presença de todos vocês. Beleza? Tchau, tchau e até mais.
Olá, minha aluna, olá, meu querido aluno. Então, você que está aí ao vivo agora nesse momento, vamos para mais uma correção de mais um simulado aqui no EPP Concurso. Simulado esse, oitavo simulado para a Prefeitura Municipal de Quixadá, para o cargo de agente comunitário de saúde. Você que fez está de parabéns, tá? Nós já estamos corrigindo esse simulado aí. Já teve correção com o professor Velba, com português, já teve correção de informática com o professor Cairo, a correção com a Cassiana e com a professora Carla nas específicas, agora comigo, direito constitucional, direito administrativo. Mas antes disso, eu quero te lembrar disso aqui, ó. Aulão premonição, dia 12, pessoal, dia 12 de outubro, feriadão, o dia inteiro, tá? O dia inteiro aí com a gente aí, certo? Tá programado para terminar aí 17 horas, mas nós não vamos só terminar 17 horas, nós vamos mais e até passar. Então a gente vai trabalhar todas as questões aí com vocês desse aulão maravilhoso, tá bom? Então não esquece, R$30 para todo mundo, tá? Não esquece. Vamos pro simulado? Vou corrigir aqui o simulado rapidez, fiquei com direito constitucional, direito administrativo, começa lá na questão de número 15. 12, 14 aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Tranquilinha, né? Ó, vamos nessa. De acordo com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, o dever de publicar anualmente os valores, subsídios e remunerações. Questão tranquila. Questão estava boa. Não tem como errar muito, tá certo? Por quê? Porque está lá no artigo 39. Deixa eu escrever aqui, ó. Artigo 39, certo? Artigo 39, parágrafo 6º. Tá bonitinho lá, letra da lei. Quem é que vai prestar conta anualmente? Os poderes executivo, legislativo e judiciário. O gabarito era a letra A. Se você marcou, beleza. Se não marcou, dá uma olhadinha lá. Se errou, dá uma marcadinha. Mas o resto das alternativas, gente, era aquela restriçãozinha normal, ó. Apenas os cargos públicos do Poder Executivo. Abrange somente o Poder Executivo, ó. Apenas, né? Então, daria para marcar tranquilo. Essa era uma questãozinha boa, tá? O simulado estava muito bom, muito bom. 16. No âmbito da União, o servidor público abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado aos, questão fácil também, se você estudou com a gente, nós passamos detalhadamente sobre isso, tá? 65 anos se homem, 62 se mulher. 2019 teve uma mudançazinha, tá? 62, olha aqui, ó. Antigamente era 60, tá? Não é mais, agora é 62 se mulher. Questão tranquila, tá lá no artigo 40, né? Artigo 40 da CF, né? Da CF, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, aí o inciso é o terceiro. Inciso é o terceiro, tá bom? Mais uma resolvida. Vamos para a próxima, que o negócio agora é para passar. Quantos direitos sociais? Marca alternativa correta segundo a CF, tá bom? Olha aí, ó. Vai misturar direitos sociais com um pouquinho lá de direitos individuais, mas tá de boa. Vamos lá. Letra A, o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, presta atenção nesse IN, né? É assegurado tanto aos trabalhadores urbanos quanto aos rurais. Já era o nosso gabarito, pessoal. Já era o nosso gabarito, sem dúvidas, tá? Já era artigo 7º, né? Tá lá no artigo 7º. Também tem outras coisas, Edson? Tem, ó. A remuneração do serviço extraordinário será de 50% aqui, você sabe disso. Artigo 7 também fala disso. A licença maternidade sem prejuízo ao emprego do salário com duração de 120 dias, até aqui estava certo, não é um direito assegurado, não é. E a D estava errado porque, ó, ele diz o seguinte, ó, o poder público pode intervir na organização sindical? Claro que não, lá do artigo 8º, claro que não, né? Precisa de autorização? Também, em tese, não, precisa só de um registro para o sindicato, tá? Então, questão aí de constitucional nós matamos, certo? Matamos todas elas. Vamos para direito administrativo. É um pouquinho mais complicado, mas vamos lá, vamos tentar. A administração pública tem competência de executar suas decisões independentemente da autorização do poder judiciário. É isso aqui, ó. Suas decisões, pessoal. Ela vai falar aí, né? De atributos, né? Então, se vai falar de atributos, tem que entender o seguinte: tem a parte, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, né? Tipicidade e imperatividade. Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando ele fala isso, ó, independentemente do poder judiciário,
ela vai ter competência para executar suas decisões sem o Poder Judiciário aqui, sem precisar do Poder Judiciário, ela só pode estar falando de uma das atribuições, só dela, a autoexecutoriedade, tá? A autoexecutoriedade. Dá uma passadinha nisso de novo para revisar. Então, gabarito letra B, era tranquilo. 19. A prerrogativa à disposição da administração pública para estabelecer condições, condições de restrições ao uso do gozo individuais de bens, né? Gente, tem que pegar as palavras-chave, falando de poder, poder. Qual é aquele poder daqui que vai fazer restrições do uso do gozo individuais? Pessoal, poder de polícia, tá? Poder de polícia, certo? Então é a faculdade que a administração tem aí de restringir o uso e o gozo individuais de bens em benefício da coletividade. Poder de polícia, Celso Antônio Bandeira de Melo. Assim? Beleza? Tranquilo? 20. Para encerrar nossa com chave de ouro. Falou de princípio. Gente, princípio aqui estava de boa, cara. Essa prova estava de boa. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário na forma da gradação prevista em lei, sem prejuízo à ação penal cabível. Encheu linguiça, não é assim? Podemos afirmar que a eficácia de toda atividade administrativa está vinculada ao atendimento da lei. Olha a primeira parte aqui, do direito. Onde o administrador está obrigatoriamente vinculado aos mandamentos da lei. Essa alternativa está relacionada com qual, pessoal? Gente, em nome do Senhor Jesus, né? Princípio da legalidade, tá? Vinculado à lei, ele tem que fazer tudo que a lei manda, o servidor público não pode sair da lei, tá? Ao contrário do particular, certo? O que a lei não disser, ele pode fazer, mas aqui é o contrário, o servidor público ele tem que fazer o que a lei mandar. Gente, terminamos, tá? Quero agradecer você. Só lembrando mais uma vez o nosso simuladão. Mais um simuladão corrigido e o nosso aulão, premonição, dia 12 de outubro, aqui no EPP Concurso presencial, tá? Presencial. Um aulão presencial exclusivamente para você. Tá certo? Tranquilo? Vou ficando por aqui. Até mais e que Deus abençoe a todos. E fiquem com Deus. Tchau!
Boa noite, pessoal. Professora Cassiana Viana aqui do EPP, mais uma vez aqui. Tenho a honra de estar presente aqui com vocês para corrigir mais um simulado. Nós iremos corrigir nesta noite o 8º simulado para o cargo de ACS da Prefeitura Municipal daqui de Quixadá. Lembrando para vocês, não deixem de participar. Dia 12, nós teremos aulão premonição aqui do EPP. Na correção da prova de vocês, certo? Será das 8 às 17. Então, participem, não percam a oportunidade. Vamos dar continuidade aqui às questões. Vamos lá, eu irei corrigir as questões de número 21 a 30, tá certo? Vamos iniciar. Questão de número 21. A notificação compulsória de agravos se constitui em uma das ações de vigilância epidemiológica, atualmente entendida de forma mais abrangente por vigilância em saúde. Acerca destas ações de vigilância, é correto afirmar, exceto. Ou seja, a banca está te pedindo o item errado, certo? Toda vida que você vê exceto, sublinhe, certo? Para que vocês não possam esquecer que ele está te pedindo o termo errado. Então, vamos lá. Está te pedindo um item falso. O item A diz o seguinte: as fichas de notificação e investigação de agravos são fontes de dados que alimentam o Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Correto. Item B. Os agentes comunitários de saúde devem identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde, referência, registrar e comunicar o fato à autoridade responsável pelo território. Correto também. Sempre que nós nos depararmos com alguma doença de notificação compulsória ou as doenças contagiantes, deve ser comunicado, né, imediatamente, registrado, e devemos procurar a unidade de saúde. C. As doenças infectocontagiosas devem ser notificadas apenas quando o seu diagnóstico é confirmado? Não. Este item está falso, tá? Porque não se deve notificar apenas quando é confirmado. Os casos suspeitos a gente já notifica, tá bom? Então, portanto, como a questão que é o item errado, né? O exceto é este daqui. Errado, tá bom? Vamos adiante. Questão de número 22. O agente comunitário de saúde é, em grande parte das vezes, o profissional que faz a primeira visita domiciliar ao recém-nascido. Nesta oportunidade, é correto desenvolver as seguintes ações. A banca ainda te diz aqui de cara, ela já ainda brinca um pouquinho com você, né? Subestima a tua capacidade de interpretação. Marque uma única alternativa correta, certo? Isso aqui nem precisava escrever, mas ela está te dando esta dica. Questão de número 22. A gente vai procurar o item correto. Vamos lá, o item A, orientar a família quanto aos cuidados com o bebê e ofertar soro caseiro. Até aqui a questão está correta, certo? Essa primeira parte está correto. Porém, ofertar soro caseiro, a gente não oferta não, tá bom? Isso aqui é falso. Não se deve ofertar soro caseiro para o bebê. Item B, identificar sinais de perigo à saúde da criança e agendar consulta na unidade de saúde para o mês seguinte. Essa questão, eu confesso para vocês que ela é um pouquinho confusa, certo? Porque dá para você pensar que ela é o item correto, mas assim, a gente identificar sinais de perigo à saúde da criança e agendar consulta. Sim, mas como a gente está se tratando de agente de saúde, não é o agente de saúde que vai agendar consulta na unidade de saúde para o mês seguinte. Certo? Isso aqui, a mãezinha vai procurar a unidade básica de saúde e agendar com a enfermeira, de acordo com o dia em que essa enfermeira faz o atendimento à criança. Cada dia da unidade básica tem os seus dias de atendimento. Tem o dia do hipertenso, o dia que elas fazem o atendimento e renovação de receita, o dia de acompanhamento de puericultura, que são das crianças, né? O dia de acompanhamento de pré-natal. Então, não é assim, não é responsabilidade do ACS fazer isso não, tá bom? Então, portanto, essa questão está falsa. Essa questão é uma pegadinha grande mesmo. 22, questão de número 22, né? Continuando. Item C, estimular a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e facilitar o acesso à unidade. Isso sim, correto. Nós devemos orientar, né, enquanto profissionais também da área, atuantes, devemos orientar essas mãezinhas a ofertar a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, porque a amamentação ela é rica em todos os nutrientes necessários para a vida dessa criança. Então, não há necessidade de complementos de chás, de ervas, nem sequer de água, porque o leite ele já é completo, o leite materno. Até o 6º mês de vida,
ele é completo para a criança. Então, não há necessidade de complemento nenhum. Do 7º mês em diante, a gente começa a introduzir as papinhas, as sopinhas, os alimentos variados. Mas até o 6º mês, exclusivamente, somente a amamentação é rica em tudo, não precisa ofertar nem água. Então, o item correto é o item C. 23. Sobre a dengue, marque a opção correta. A transmissão se faz pela picada do macho do mosquito Aedes aegypti. B. Não há transmissão pelo contato direto. Sublinha aqui, correta. Não há transmissão pelo contato direto com outro doente com dengue, nem pela ingestão de água ou alimentos. C. Febre, náuseas, vômitos, cefaleias e ausência de dores nas articulações são sinais clínicos da doença. A equipe da Estratégia de Saúde da Família deve alterar a população sobre os locais com maior concentração de focos do mosquito. Pronto, a transmissão, né, se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. E, no caso, a transmissão da dengue, ela realmente não há transmissão pelo contato direto. Ou seja, não tem como uma pessoa doente transmitir dengue para outra pessoa, a não ser que o mosquito pique esta outra pessoa, né, ou me pique, que eu estou contaminada, e vá picar uma pessoa saudável. Mas eu, por mim mesma, por transmissão de contato direto, não tenho como repassar a dengue para outra pessoa. Tá bom? Então, é o item correto. 24. Quanto ao aleitamento materno até os 6 meses de idade. Vamos lá, eu acabei de falar um pouquinho na questão anterior que eu comentei, em algo que a gente pode fazer alusão com essa questão aqui de número 24, né? Porque eu falei um pouquinho sobre a questão da importância do leite materno, da amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. Então, na questão de número 24, quanto ao aleitamento materno, até os 6 meses de idade, é correto afirmar. Vamos lá. O leite materno tem a quantidade de água suficiente para suprir as necessidades do bebê, mesmo em climas secos e quentes? Com certeza. Né? Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. O leite materno, ele é rico em todos os nutrientes necessários para a criança, inclusive água. Não é necessário ofertar água, tá bom? E o item B, ó, a oferta de chá e água auxilia no processo de nutrição do bebê e facilita a amamentação. Errado, né, gente? Eu falei que não se deve ofertar água nem chás. Ele tá falando aqui, essa questão aqui, a gente sabe que na vida real acontece, né? A oferta de chá, de água, depende. Se a criança não estiver em a amamentação exclusiva. Só que a questão é clara quando ela me diz que a questão ela quer um conceito sobre o aleitamento materno em referência até o 6º mês de idade. Então, até o 6º mês de idade, a gente tem que entender que o leite materno, ele é exclusivo, né? O ideal é que seja exclusivo e que ele é rico em todos os nutrientes, inclusive a água, que não há necessidade de ofertar para o bebê. Porque ele vai suprir essa necessidade mesmo em climas secos e quentes. Então, gabarito letra A. Questão de número 25. De acordo com a Lei Federal 8080 de 90, que rege a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços de saúde, assinale qual das alternativas abaixo não é um princípio contido nesta lei. Vamos lá, ele quer o item errado, né? Então, equidade faz parte da Lei 8080 de 90? Sim. Universalidade? Sim. Integralidade são os princípios que regem a Lei Federal 8080 de 90. Equidade, universalidade e integralidade. Porém, diversidade não existe, certo? Nesta lei, então, é o item falso, que, no caso, torna-se o item correto da questão. Que ele pede o que não faz parte, né, o princípio. 26. Sobre a tuberculose. É uma doença causada por helmintos. Não, gente, pelo amor de Deus. A tuberculose ela é causada por uma bactéria. A bactéria Mycobacterium tuberculose. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Mycobacterium tuberculosis. Aproveitando aqui a oportunidade sobre a doença em si, vou ressaltar alguns conceitos importantes acerca desta doença, certo? A tuberculose ela é causada por uma bactéria.
que é a bactéria Mycobacterium tuberculosis, transmitida por vias aéreas, em que essa transmissão se dá através das gotículas que são ejetadas de saliva, de tosse, de espirro, perto de outra pessoa saudável. Então, dessa forma, você pode ser contagiada. É uma doença que tem cura, certo? Há o tratamento para a tuberculose. Quando inicia-se o tratamento para a tuberculose, quebra-se a cadeia de transmissão, ou seja, por mais que esta pessoa ainda esteja em tratamento de tuberculose, ela não vai mais ser capaz de transmitir a doença para outra pessoa, porque a cadeia de transmissão é quebrada quando a gente inicia o tratamento. Então, vamos lá. Ele está procurando o item correto aqui, né? Questão de número B. É uma doença que não é infecto-contagiosa? Falso. Ela é uma doença, sim, infecto-contagiosa. Transmissão por vias aéreas, que eu acabei de falar para vocês. É uma doença infecto-contagiosa causada por um mosquito palha? Não. Falso, né? Pela bactéria que eu expliquei aqui agora. É uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, que eu já expliquei para vocês, até escrevi aqui, ó, que bactéria é esta, tá bom? Questão de número 27. Gabarito letra D, da questão de número 26. Passando abaixo, a questão de número 27. A tuberculose é uma doença que acomete. Vamos procurar o item correto. Somente homens e mulheres idosos? Não, pode acometer qualquer pessoa saudável que esteja com a imunidade comprometida ou que esteja em contato com alguém doente. Item B, somente a população em privação de liberdade? Não. Não é somente os presos que podem adquirir tuberculose, tá bom? É uma doença, sim, que muitas vezes acomete bastante essas pessoas que estão em privação de liberdade, porque devido como a transmissão se dá por aerossóis, né? Estas pessoas, quando estão em privação de liberdade, quando um se contamina, os demais todos se contaminam. Porque as doenças que são transmitidas por vias aéreas, como é o exemplo da tuberculose, da hanseníase, elas são podem facilmente contaminar outras pessoas saudáveis, se você tiver contato com esses aerossóis, com a saliva dessa pessoa. A pessoa tossir em cima de você, espirrar, falar, em que gere gotícula. Tem gente que fala cuspindo em cima da pessoa, né? Emitindo aquelas salivas. Então, isso também é capaz de transmitir. Somente pessoas com HIV? Não. As pessoas com HIV, elas são pessoas imunodeprimidas, né? O sistema imunológico dela está imunodeprimido. Elas vão ser, com certeza, mais suscetíveis a adquirir quaisquer doenças, não só tuberculose. Mas não posso afirmar que é somente pessoas com tuberculose. Olha, reparem que nessa questão de número 27 aqui, como todos esses itens, eles colocam somente, homens e mulheres, somente, a população, somente. Ou seja, quando você coloca a palavra somente, você exclui diversas outras coisas que podem ser inseridas aí. Você restringe apenas aquilo dali. Então, não é. Vamos para o item D. A tuberculose pode acometer qualquer pessoa, desde que estejam sendo favorecidas por fatores como precariedade de condições de vida, desnutrição, alcoolismo, tabagismo e doenças como, baixa um pouquinho aí, AIDS, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e principalmente pelo enfraquecimento do sistema imunológico. Sobe aqui um pouquinho, por favor. Pronto. Gabarito letra D, essa questão está completa. Sobe aqui, se eu tentar subir aqui só um pouquinho para mostrar para vocês. Baixa, baixa. Pronto, tá bom. Pronto, vocês estão vendo como essa questão está completa. Foi um pouquinho do que eu falei aqui para vocês, né? Pessoas com sistema imunológico deprimido são mais suscetíveis a adquirir doenças por transmissões de vias aéreas, né? O sistema imunológico dessa pessoa vai estar comprometido. E essa questão está tão completa que ela ainda coloca aqui quais são esses tipos de doenças. AIDS, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e o enfraquecimento do sistema imunológico. Então, gabarito letra D. 28. Quais são os principais sintomas da tuberculose? Olha, os principais sintomas da tuberculose vai ser a tosse seca, certo? No início, pode se tornar produtiva também. Febre, suores noturnos, ou seja, já ouviram falar de um dos principais sintomas da tuberculose? Sudorese noturna e febre vespertina, que é a febre durante o período da tarde. O emagrecimento, a fraqueza, dores no peito, nas costas e, frequentemente, escarros com sangue. Então, atenção, se você se manifestar um desses sintomas, você tem que ir para a unidade de saúde para poder fazer a baciloscopia de escarro, né, que é o testezinho que você vai
colocar o seu escarro no copinho para avaliar no meio de cultura, para poder ver se realmente trata-se da bactéria, Mycobacterium tuberculose, que causa a tuberculose. Tá bom? Então, gabarito letra C. 29. A hanseníase é causada por... Vamos falar um pouquinho da hanseníase. A hanseníase ela é causada, certo, por uma bactéria. A bactéria Mycobacterium leprae, ou lepra. Antigamente, essa doença ela era taxada como a doença da lepra. Pessoas que eram acometidas pela hanseníase eram esquecidas pela população. A população tinha receio, tinha um nojo de ficar perto dessas pessoas, certo? A hanseníase ela causa umas lesões na pele que fazem com que você perca a sensibilidade no local. Ela pode sim ser agravada se você não cuidar de início. É causada por uma bactéria em forma de um bacilo, em que esses bacilos são transmitidos no ar, no ambiente, através de gotículas, de salivas, de tosse. Mas ela tem cura também, tá bom? As doenças causadas por bactérias, elas possuem cura. Também, assim como a tuberculose, quando você iniciar o tratamento, por mais que você, digamos assim, faça o tratamento de 6 meses, esteja no 5º mês de tratamento da tuberculose, 3º, não tenha finalizado ainda, a cadeia de transmissão já vai ter sido quebrada e você não vai mais ser capaz de transmitir a doença. Então, portanto, o gabarito da questão, letra B. Vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a participação de todas e lembrando mais uma vez, ressaltando para você aí, não esqueçam de participar do aulão premonição dia 12 aqui no EPP, tá bom? Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Grande satisfação de estar aqui na EPP Concursos para a correção do nosso 8º simulado Prefeitura Municipal de Quixadá, turma ACS. E vamos então às nossas questões. Questão de número 30. Diante das alternativas abaixo, assinale a alternativa correta. A. A hanseníase acomete somente os nervos e articulações. B. A hanseníase acomete somente a pele. C. A hanseníase acomete somente os gânglios. E letra D. A hanseníase acomete
principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também compromete articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. Meus amigos, a hanseníase, doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen, ela acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também pode comprometer articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. Assim sendo, o nosso gabarito é a letra D de dado. A questão A, ela está errada porque quando fecha que acomete somente nervos e articulações. De igual sorte, a questão B, quando diz acomete somente a pele. Então, como vimos, o nosso gabarito correto, repetindo, letra D de dado. E vamos à nossa próxima questão. 31. As infecções sexualmente transmissíveis, antigamente denominadas de doenças sexualmente transmissíveis, podem ser identificadas a partir de alternativa A, feridas nos órgãos genitais masculinos e femininos, corrimentos na mulher e no homem, verrugas genitais ou dor ou mal-estar nas relações sexuais. B, somente febre. C, somente por exames de sangue. D, nenhuma das alternativas anteriores. Ora, as infecções sexualmente transmissíveis, nós vamos perceber que a alternativa A, ela traz as principais formas de detecção, de identificação, para que o profissional possa, então, fechar o diagnóstico dessas infecções. Nosso gabarito, portanto, alternativa A. Passemos, então, à nossa próxima questão. Questão de número 32. Quais são os meios de transmissão do HIV? Alternativa A, somente sangue. Alternativa B, somente secreção vaginal. Alternativa C, suor. E alternativa D, sangue, esperma, secreção vaginal, leite materno da mãe que possui o vírus. Ora, nós percebemos que as alternativas A e B fecham e se tornam erradas pela palavra somente. Elas fecham a questão, somente sangue, somente secreção. Alternativa C está errada porque não se encontra o vírus no suor. E o nosso gabarito, então, é a alternativa D, sangue, esperma, secreção vaginal, leite materno da mãe que possui o vírus. Passemos, então, à nossa próxima questão. Questão de número 33. Acompanhar as necessidades de saúde e doenças das crianças do território é uma atividade muito importante que cabe ao ACS realizar. A partir do conhecimento da população do seu território, situações muito importantes são identificadas e trazidas à equipe. Cabe ao agente comunitário de saúde. Alternativa A, incentivar o cumprimento do calendário vacinal e busca ativa dos faltosos. Alternativa B, prescrever medicações e tratamentos. Alternativa C, prescrever encaminhamentos. E alternativa D, nenhuma das anteriores. Ora, nós encontramos na alternativa A uma das atribuições do agente comunitário de saúde dentro da equipe de saúde da família, que é exatamente o quê? Incentivar o cumprimento do calendário vacinal e fazer busca ativa, sim, daquelas crianças que, porventura, estejam com o calendário atrasado. Passemos, então, à nossa próxima questão, Questão de número 34. As visitas domiciliares realizadas em casas que tenham somente adultos, os ACS devem atentar-se para alternativa A, quanto ao esquema vacinal, hábitos alimentares, atividade física, consumo e ou abuso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas, problemas de saúde, tipo manchas de pele, tosse, pressão alta, diabetes. Quando rotina orientar a procurar a unidade básica de saúde para avaliação médica e odontológica
ou caso haja alguma doença crônica. B, somente aos pacientes hipertensos. C, somente aos pacientes diabéticos. D, somente aos pacientes que tenham hanseníase. Ora, meus amigos, nós percebemos que a alternativa A é o nosso gabarito. Observem e atentem para o seguinte detalhe. Ela começa dizendo quanto ao esquema vacinal, o que poderia, em princípio, já que a questão fala no seu enunciado, uma casa que tenha somente adultos. E aí o candidato desatento, ele observa quanto ao esquema vacinal. Esquema vacinal é de criança. Não, sabemos que há vacinas que devem ser administradas em adultos. E as demais considerações, como hábitos alimentares, atividade física, nós percebemos que todas essas orientações, todas essas observações estão dentro das atribuições do agente comunitário de saúde no seu papel de educador em saúde. Portanto, a alternativa A é a nossa questão correta. Questão de número 35. Com relação à amamentação oferecida ao bebê, temos a alternativa A. A criança deve receber a amamentação exclusiva até o 1º ano de vida. B. A criança deve receber a amamentação exclusiva somente no 1º mês de vida. Alternativa C. A criança não deve receber a amamentação exclusiva. E, finalmente, a alternativa D. Nenhuma das acima se encontra correta. Ora, o gabarito da nossa questão é exatamente o item D de dado. Nenhuma das alternativas acima está correta. Passemos a uma breve análise dos itens que não estão corretos. A criança deve receber a amamentação exclusiva até o 1º ano de vida. Sabemos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a amamentação exclusiva ela só é recomendada até os primeiros 6 meses. A partir daí, outros alimentos devem ser introduzidos. O item B menciona que a criança deve receber a amamentação exclusiva somente no 1º mês de vida. Acabamos de dizer que até o 6º mês de vida. O item C está totalmente na contramão das recomendações, que não deve receber a amamentação exclusiva, assim sendo, nenhuma das anteriores acima está correta. Questão de número 36. Durante a visita domiciliar, nas casas em que residam mulheres, o agente comunitário de saúde deve estimular a mulher a buscar atendimento na unidade básica de saúde quando? Item A. Somente quando a mulher desejar engravidar. Item B. Somente quando a mulher desejar fazer o exame de coleta de Papa Nicolau. Item C. Quando a mulher apresentar dor durante a relação sexual, corrimentos vaginais, sangramento intenso ou dor durante a menstruação, ou sangramento fora do período menstrual. Ausência de menstruação, odor fétido na vagina, verrugas ou feridas na região genital ou nódulos, caroços nas virilhas, ardência ao urinar. E, finalmente, item D, somente durante o pré-natal. Ora, o item correto nessa questão é o item C. Percebe-se que, diante desse conjunto de sinais e sintomas, é bem provável que essa mulher esteja acometida por um problema de saúde e necessita ser encaminhada, em princípio, à unidade básica de saúde para que ela possa ter um segmento e um tratamento adequado. Portanto, item C. Questão de número 37. Para auxiliar o trabalho do agente comunitário de saúde, o guia prático do agente comunitário de saúde aborda o conceito de família, sendo este: item A. O conceito de família refere-se apenas a pai, mãe e filhos. B. A família pode ser considerada um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade e de convivência. Item C. O conceito de família não se refere aos cunhados e primos. E item D. Nenhuma das alternativas anteriores. Ora, quando se pega
exatamente o manual do agente de saúde, se vê que o conceito de família, ele está ipsis literis, ele está tal e qual na alternativa B. Pode ser considerada como um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade e de convivência. Nosso gabarito, portanto, o item B de bola. Questão de número 38. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o adolescente tem direito sobre sua saúde e cabe ao agente comunitário identificar, orientar e discutir com a equipe de saúde da família quando a. Apenas quando o adolescente necessita de orientação quanto ao seu estado vacinal? Apenas. B. Apenas quando o adolescente estiver gestante? Passemos, então, ao item C, por gentileza. Que seja mostrado o item C, por gentileza. Apenas quando o adolescente apresentar comportamento de risco para infecção sexualmente transmissível. Item D. O ACS deve identificar, orientar e discutir com a equipe todas as situações acima. Ora, quando nós pegamos de igual sorte o manual do agente de saúde, nós vamos perceber que as intervenções do agente de saúde no que tange à saúde do adolescente consiste exatamente em acompanhar todas as situações, orientar, acompanhar e discutir com a equipe todas as situações acima citadas, referidas. O item D, então, é o nosso gabarito. Questão de número 39. A equipe de saúde da família é composta minimamente por: item A, enfermeiro e médico. Item B, enfermeiro, agente comunitário e médico. Item C, agente comunitário e médico. Item D, enfermeiro, médico, técnico ou auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde. Ora, meus amigos, percebemos que é exatamente o item D, o nosso gabarito. Quando nós pegamos lá no site do Ministério da Saúde, do Departamento de Saúde da Família, da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, nós percebemos que esses são os componentes mínimos de uma equipe de saúde da família, aí expressados no item D. Finalmente, questão de número 40, sobre o cadastro das famílias. Item A. É necessário preenchimento de fichas específicas para melhor conhecer a população de sua microárea, sendo algumas como a ficha A e a ficha B. B. Não é necessário preenchimento de fichas. C. É necessário somente conversar com a enfermeira. Item D. Nenhuma das alternativas anteriores. Ora, no caso concreto, o agente de saúde é aquele profissional que ele vai coletar dados para que esses dados alimentem os sistemas de informação em saúde, dentre eles o SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica. E um dos instrumentos, ou os instrumentos de coleta de dados, são exatamente as fichas. Ficha A, ficha que contém as informações sobre componentes da família, por faixa etária, condições hidrossanitárias, principais meios de comunicação que são utilizados pela família. E a ficha B, que é a ficha consolidada com informações sobre gestantes, diabéticos, hipertensos, rancenianos, tuberculosos. Então, nós percebemos, então, que o nosso gabarito é o item A. É necessário preenchimento de fichas específicas para melhor conhecer a população da sua microárea. Fico por aqui na minha participação por hoje. Agradeço pela atenção de todos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.